Fórum Mídias de hoje, 14 de maio de 2025. Aqui temos o ex-presidente Bolsonaro, continência para a bandeira dos Estados Unidos. E aí uma questão que está sendo levantada aí pela declaração do ministro Barroso, lá nos Estados Unidos, participando desse convescote. Parece que está todo mundo em Nova York. São 4 eventos diferentes para, entre aspas, discutir o Brasil, né? E lá o ministro Barroso deu uma declaração sobre as eleições. O ministro Barroso disse que eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos em 3 vezes. Eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas no próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que eles obtêm seus cursos e os seus equipamentos. Quando ele se refere a aqui, é porque ele estava nos Estados Unidos quando deu esta declaração. Isso está causando um rebuliço, como se o ministro Barroso estivesse falando alguma novidade, que os militares brasileiros, ele só falou assim, não gostam de se indispor. Os militares brasileiros, como o Jair Bolsonaro, prestam continência aos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a pessoa vai fazer curso superior de militar nos Estados Unidos. Eles são formados nos Estados Unidos. Todos eles. Então, é claro que a opinião dos Estados Unidos sobre o golpe ou não aqui no Brasil é fundamental para a tomada de decisões de nossos militares. E no caso do ano passado, das eleições do ano passado, não, no caso das eleições de 2022, havia um claro interesse, se não dos Estados Unidos, do Joe Biden nas eleições daqui. Se era interesse dos Estados Unidos, provavelmente uma vitória do Bolsonaro seria, para os Estados Unidos, mais interessante do que uma vitória do Lula, que tem posições independentes. O Bolsonaro é completamente submisso, entregaria tudo ao Biden, ao Trump, como ele fez durante seu governo. Mas, para o Biden, uma votação perturbada ou uma eleição do Bolsonaro não seria interessante, porque o tumulto que houve no Capitólio foi replicado no Brasil com o Bolsonaro em 2023. E o Bolsonaro já estava fazendo, durante a campanha, o mesmo discurso do Trump, que levou à invasão do Capitólio, desacreditando as urnas, desacreditando a votação, fazendo essa conversa toda. Então, o Biden estava muito preocupado com a eleição brasileira. Ele queria que a nossa eleição aqui fosse sem tumulto, para que ela não servisse de repique na eleição que ele pretendia concorrer, como concorreu, e acabou desistindo no meio, a reeleição contra o Donald Trump. Então, claro que ele tinha interesse nas eleições dos Estados Unidos. Eu acho que até independentemente dos pedidos do ministro Barroso. Olha aqui, o Financial Times. Os Estados Unidos fizeram campanha para defender Brasil de possível golpe de Bolsonaro. Em meio a ataques à democracia e ao sistema eleitoral, o governo Biden pressionou políticos e militares para respeitarem a eleição. O objetivo foi reforçar 2 mensagens consistentes
para os generais brasileiros inquietos e os aliados próximos de Bolsonaro. Washington tinha posição neutra quanto ao resultado da eleição, mas não toleraria qualquer tentativa de questionamento do processo de votação ou do resultado. Os Estados Unidos tinham razões geopolíticas claras para querer demonstrar uma capacidade de moldar os acontecimentos na região em vista da presença da China, cada vez mais maior aqui na América Latina. E Washington também tinha a motivação que eu estava comentando aqui. Depois dos apoiadores de Trump invadirem o Capitólio para tentar subverter Biden, dizem funcionários americanos, rejeitava fortemente qualquer tentativa de Bolsonaro de questionar resultados de uma eleição livre e justa. A solução encontrada foi uma campanha coordenada, mas não publicizada, entre múltiplas áreas do governo dos Estados Unidos, incluindo as Forças Armadas, a CIA, Departamento de Estado, Pentágono e a Casa Branca. Segundo um alto funcionário do Departamento de Estado e ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Michael McKinley, foi um engajamento muito incomum. Foi quase um ano inteiro de estratégia colocada em prática com um objetivo muito específico em vista, não de apoiar um candidato brasileiro ou outro, mas focada fortemente no processo eleitoral, em assegurar que o processo funcionasse. Em outras palavras, que não houvesse golpe, que fossem respeitados os resultados da urna. No dia seguinte, o Departamento de Estado emitiu um endosso incomum do sistema de votação, dizendo que o sistema eleitoral brasileiro, isso aqui foi um dia após o Bolsonaro dar umas declarações para os embaixadores. Lembra quando o Bolsonaro chamou embaixadores de vários países e lá colocou em dúvida as urnas eletrônicas? No dia seguinte, o Departamento de Estado emitiu um endosso em comum ao sistema de votação, dizendo que o sistema eleitoral brasileiro, de eficiência comprovada, e suas instituições democráticas servem de exemplo para países no hemisfério e no mundo. Logo em seguida, veio para aqui, para o Brasil, o secretário de Defesa Lloyd Austin. Veio para um encontro regional de ministros da Defesa em Brasília. Ele, num discurso, disse às forças militares e de segurança que elas precisavam estar, aspas, sob forte controle civil. Ou seja, nem me venham com golpe. O governo Biden montou uma campanha diplomática cujo principal alvo foram justamente as Forças Armadas brasileiras, identificadas pelos Estados Unidos como ator-chave em um momento de fragilidade democrática do Brasil, deixando claro que o não reconhecimento do resultado das urnas por parte dos generais levaria a uma redução drástica da relação militar dos Estados Unidos com o Brasil, ciente de que a cooperação entre os dois países é muito valorizada pelos fardados no Brasil. A campanha para garantir o resultado das eleições, né, teve, como já falamos, Departamento de Estado, CIA, Casa Branca, Senado. O Lloyd Austin fez um discurso com várias referências, aqui, o secretário de Defesa, de preservar a democracia e deixou claro nas reuniões em Brasília que, aspas, as Forças Armadas e as Forças de Segurança precisam estar sob controle civil. Além de Austin, visitaram o Brasil antes das eleições o chefe da CIA, o assessor de segurança nacional do presidente americano, algo pouco usual
na diplomacia dos Estados Unidos. O Austin, o secretário de Defesa, o general aposentado escolhido por Biden, cobrou responsabilidade dos militares brasileiros naquele encontro com o ministro de Defesa da América Latina, em declaração dada a jornalistas norte-americanos que acompanharam sua comitiva. Aspas do Austin: gostaria apenas de ressaltar que é especialmente vital que os militares desempenhem seus papéis com responsabilidade durante as eleições, disse ele, conforme a agência Reuters. Austin disse que confia nas Forças Armadas do Brasil e que as eleições livres e transparentes são fundamento da democracia. Ele deixou em Brasília a impressão de que veio de Washington, especialmente para dar o recado do governo Biden e cobrar a devoção à democracia no país e o firme controle civil sobre as Forças Armadas, além da transparência. Eu não vou emitir juízo, vocês estão me ouvindo aí, estão acompanhando aqui o que aconteceu neste ano específico das eleições, naquele ano específico das eleições, e você deduz se houve influência e se ela seria necessária. Olha aqui, ó, o atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva, antes de assumir a posse, foi flagrado. Vazou um áudio, provavelmente de algum militar insatisfeito, com uma conversa. O comandante do Exército disse que a vitória de Lula foi indesejada. Dias antes de ser nomeado comandante do Exército pelo presidente Lula, o general Tomás Paiva afirmou que a vitória do petista nas urnas foi indesejada. As declarações foram feitas no dia 18 de janeiro e vieram a público. E levaram o militar a ligar para o Múcio e tentar, que era só uma conversa informal, e foram tiradas do contexto. Nessa conversa com os militares do Comando Militar do Sudeste, o Paiva destacou que não há elementos legais para contestar o resultado da eleição e alegar fraude. Mas aí, vamos às palavras do general. Aspas dele: a gente participou da comissão de fiscalização da eleição. Não aconteceu nada, não teve nada. Tanto que teve um relatório do Ministério da Defesa que foi emitido e que fala que não foi encontrado nada daquilo que foi visto. É uma declaração estranha isso. Agora, o processo possivelmente pode ter falhas que têm de ser apuradas, falhas graves, mas não dá para falar com certeza que houve irregularidade. Uma hora ele fala uma coisa, na outra hora ele diz outra. Né? Ele dá certeza de que não houve nada, depois ele fala, não dá para falar com certeza que houve irregularidade. E ele ainda usa a afirmativa. Né? Ele não diz, não dá para falar com certeza que não houve irregularidades. Ele fala, não dá para falar com certeza que houve. Infelizmente, isso aqui que é o importante, foi o resultado que a maioria de nós, para a maioria de nós, foi indesejado, mas aconteceu. Ou seja, ele estava vocalizando ali que para a tropa ele não se incluiu, mas pode estar incluído, quando ele diz que para a maioria de nós ele pode ou não estar incluído aí. Foi um resultado indesejado a vitória do Lula. A vitória do Bolsonaro para ele seria a continuação da mamata, do Viagra, dos 3 mil militares dentro do governo, de tudo o que estava com ministros, né, com acúmulo de salários e tudo aquilo. Então, eles estavam contando que fosse continuar aquilo, mas agora tem que prestar continência para a bandeira brasileira e para o comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente Lula, eleito pela maioria do povo numa eleição democrática. Agora, houve interferência dos Estados Unidos, foi por isso também que não houve golpe. Cada um que tenha a sua conclusão. Era isto o Fórum Mídias de hoje. Boa, Melo, muito bom. Mais um ótimo Fórum Mídias.
E obrigado, agradecemos aí sua participação mais uma vez. Melo volta amanhã, quinta-feira. Volto amanhã. Até Valeu. amanhã, pessoal. Obrigada, Melo. Até amanhã.